Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver as questões de geometria plana, espacial e analítica da prova da UTF-PR 2023 de inverno. Uma fácil, uma média e uma difícil. Será que você descobre qual é qual? É logo depois da vinheta. Primeira questão é uma questão que tem um enunciado bem grandão, mas ele fala de um reservatório, tá? Ele fala de energia eólica, energia, fabricação de hidrogênio verde, um monte de coisa. O que é importante é esta parte aqui, ó. A estrutura de um gerador eólico offshore possui um tanque com água do mar que faz parte da sua base, de modo que o tanque é um tronco de cone com diâmetro superior de 4 metros, diâmetro inferior de 8 metros e 3 metros de altura. Ele quer saber o volume desse tronco de cone. Qual é o volume máximo que esse gerador eólico offshore pode guardar, tá? Ele está pedindo para você calcular o volume de um tronco de cone com as dimensões que ele deu aqui. Diâmetro superior, inferior e altura. Gente, eu vou resolver inicialmente por fórmula, tá? Eu gostaria que quem fosse fazer o TFPR soubesse a fórmula do volume de tronco de cone e tronco de pirâmide, que são o mesmo, a mesma fórmula do volume para os dois. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha como é que você poderia fazer esse cálculo. Primeira coisa é reconhecer quais são as medidas, né? Ele falou que o diâmetro inferior era de 8 metros. Diâmetro são 2 raios, então o raio inferior aqui é 4, porque daí 4 mais 4 vai dar o diâmetro, que é 8, tá? Ele falou que o diâmetro superior é igual a diâmetro superior é igual a 4. Então, esse 4, o raio R' que a gente chama, esse raio da base menor, vai ser igual a 2. Enxerga isso? Por que é igual a 2? Porque o diâmetro é 4. Então, 2 raios são 4, um raiozinho vai valer 2. E aqui você tem a altura do tronco, né? A altura do tronco, que está aqui, esta altura aqui, ó. A altura do tronco de cone, HT, que é igual a 3, né? 3 metros. Bom, tendo essas medidas, eu posso calcular a área da base grandona, a área da base dessa circunferência da base aqui. Lembre que para uma circunferência você tem conheci, 2π raio, super piradões. Então, não quero comprimento, não tem nada a ver. Super piradões, quer dizer, a superfície, a área, é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área da base de baixo, a área da base maior, é π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, πr ao quadrado, piradões, tá? Então vai ficar 4 ao quadrado dá 16π metros quadrados. Não precisa unidade agora, porque você não chegou no final ainda. Bom, área da base menor é a área do círculo pequenininho, que vai ficar π vezes o seu raio, que é 2 ao quadrado. Isso vai dar 4π. Essa é a área da base menor. E a altura do tronco é igual a 3. Bom, qual é a fórmula do volume, tanto do tronco de cone quanto do volume do tronco de pirâmide? A fórmula do volume do tronco é a seguinte: a altura do tronco sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada das bases. A área da base maior vezes a área da base menor. Então essa é uma fórmula meio feinha, mas é só você pensar assim: se fosse um cone, não é área da base vezes altura sobre 3? Só que você tem basezona, base maior, tem basezinha, e se é um tronco, olha, contém ironia, tá? E se é um tronco, tem raiz, né? Então, você pode pensar assim, tem um tronco, então tem a raiz do tronco. Então é a área da base maior, a área da base menor, e tem a raiz. Raiz do quê? Das duas bases juntas lá dentro. A área da base maior vezes a área da base menor. Então, vamos lá. Volume do tronco vai ser o quê? A altura do tronco, que é 3, sobre 3, vezes a área da base maior, que é 16π, mais a área da base menor, que é 4π, mais raiz quadrada de 16π vezes 4π. E aí você fecha aqui. Bom, tá percebendo que esse é um problema extremamente direto para quem sabe a fórmula. Para quem não sabe, vai ter que envolver alguma outra coisa aqui. Já te mostro como é que você poderia fazer se você esquecesse a fórmula ou nem tivesse estudado a fórmula. Vamos lá. 3 por 3 dá 1, que multiplica o quê? 16 mais 4 vai dar 20π mais. Agora, dá para tirar o 16 da raiz? Dá, é 4. Dá para tirar o 4 da raiz? Dá, é 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Π vezes π não dá π ao quadrado dentro da raiz? Então, quando você tira ele de dentro da raiz, fica π. E não sobra nada dentro da raiz, porque eu tirei o 16, tirei o 4 e tirei o π vezes π, que é π ao quadrado e sai da raiz, certo? Então, o volume do tronco vai dar direto, 1 vezes qualquer coisa não interessa. 20 mais 4 vezes 2, que é 8. 20 mais 8 vai dar 28π. O que é isso? É metros cúbicos de volume do tronco. 28π, resposta letra C.
Agora eu quero te mostrar o que você poderia fazer caso você esquecesse essa fórmula aqui, tá? Não vai esquecer porque o TFPR costuma cobrar tronco, mas vamos dizer que você não lembra e aí você pode fazer o seguinte. Sempre que você tiver que fazer o volume de um tronco, você tem que pensar o seguinte: esse tronco é obtido cortando um cone, né, ou uma pirâmide, pode ser o tronco de pirâmide também, pega uma pirâmide e corta a parte de cima, corta a cabeça, fica só o tronco. Olha lá, se você enxergar o cone antes de cortar, você vai poder aqui fazer o seguinte: esta altura aqui, ó, que deveria ser exatamente ali na pontinha do cone, tá? Essa altura é o que a gente chama de H', tá? H índice linha, altura do conezinho, não é quinta série, tá? H'. Então essa altura pequenininha que você tem aqui para cima, ela faz parte do conezinho. E o conezinho e conezão são semelhantes. Então eu posso dizer, por exemplo, que a altura do cone inteiro grandão é H', H índice linha, alturazinha, altura pequenininha, mais 3, porque esse 3 está aqui para baixo. A altura grandona é H índice linha mais 3, certo? A altura do conezinho é H'. Raio do conezão é 4, raio do conezinho é 2. Então eu posso fazer uma proporção, olha só. H' está para H' mais 3. Olha o que eu estou fazendo? A altura do pequeno está para a altura do grandão. Assim como raio do pequeno, que é 2, está para o raio do grandão, que é 4. Lembrando, as unidades têm que ser iguais. A altura é medida em metros. Aqui, o que eu estou dividindo aqui é 2 e 4, são raios. O raio é medido em metro. As alturas são iguais? Ou as unidades aqui são iguais? Sim, metro e metro. É diferente se eu estivesse comparando, por exemplo, comprimentos e áreas, ou comprimentos e volumes, ou áreas e volumes. Aí a gente precisaria corrigir essas unidades, certo? Mas nesse caso é só você passar multiplicando e você já vai ter 4H' é igual a 2 vezes tudo isso, né? H' mais 3. Então 4H' vai ser 2H' mais 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes H' é igual a 6, então a galinha mede 3 metros. Olha só que bonito isso. Baita de uma galinha, né? Bom, então vamos lá. A altura do cone pequenininho é 3. Ah, mas se eu tenho raio, tenho altura, tenho raio, tenho altura do cone grandão, eu posso fazer o volume do cone maior, que é a área da base vezes a altura sobre 3. O volume do cone pequenininho, V', que é a área da base linha, vezes H' sobre 3. E daí fazer um menos o outro, concorda? Conezão menos o conezinho vai dar o volume do tronco. Então vamos lá, como é que ficaria isso aqui? Ó? Área da base do cone grandão, área da base com raio 4. Do cone inteiro é 16π, vezes altura inteira, peraí, se a galinha mede 3, aqui 3 mais 3, a altura do cone grandão é 6, sobre 3. Quanto é que vai dar isso? 6 com 3 corta, vai ficar 2, 2 vezes 16 dá 32π. Bem no limite ali, né? 32π. O volume do cone pequenininho vai ser quanto? A área da base dele, que é π vezes 2 ao quadrado, que é 4π, que a gente já tinha calculado aqui, inclusive, né? Vezes a altura do cone pequenininho, que é 3, dividido por 3. E você vai, 3 com 3 corta, vai ficar só 4π. Ah, tá. Então, se o cone grandão tem 32π de volume, e o cone pequenininho, né? Esse cone aqui, ó, tem só 4π de volume, então eu posso fazer 32, que é o cone grandão, tirando esses 4π que estão na cabeça dele, vai ficar 32π, menos 4π, vai dar 28π. E aí você consegue achar o volume, o mesmo volume que a gente já tinha achado antes, 28π, certo? Muito mais rápido, muito mais direto se você tiver a fórmula. Em alguns vestibulares eu nem digo para o pessoal guardar isso, mas na UTF-PR é importante saber, tá? Altura sobre 3, B mais B' mais raiz de B'. E aí você consegue achar o volume do tronco mais direto sem ter que ficar fazendo uma semelhança, tá bom? Beleza, vamos para a próxima então. Nessa questão número 50 ele diz, carros autônomos são capazes de fazer trajetos em meio ao trânsito comum. E aí ele vai para um monte de afirmações aqui, mas o mais importante é, o caminho mais rápido é o de menor distância. Isso é importante pra gente, nesse caso, tá? Desse modo, se o carro autônomo necessita chegar no ponto B, ele precisa chegar aqui, partindo do ponto A, partindo daqui. Ponto de chegada está a 100 metros de distância, tá ali, em linha reta, segundo a localização do GPS, como na figura abaixo, né, no lado que eu coloquei aqui, como na figura, de forma que as ruas representadas por linhas pretas, então tem uma rua que está aqui, ó, aqui e aqui, que é o que ele pode seguir, e tem outra rua que está aqui
e depois aqui, ó, que ele pode seguir também. Ele quer saber qual é a menor dessas duas e ele quer saber o comprimento desses trajetos, tá? Então, ele está dizendo ali, ó, em condições normais de trânsito, sem acidentes, sem congestionamentos, quer dizer, ele não quer que você analise mais nada. Ele está dizendo quantos metros o carro andará para chegar em seu destino. Lembrando que o carro autônomo ele vai usar o caminho mais rápido que aquele de menor distância. Então ele vai pegar o menor caminho deles e vai chegar do ponto A ao ponto B. Tudo bem? Primeira coisa que eu quero que você enxergue junto comigo. Eu não quero ficar calculando os dois. Embora não seja tão difícil de calcular cada um dos dois, eu quero que você enxergue o seguinte. Para poder fazer esse caminho aqui de cima, ele vai ter que percorrer um caminho que eu posso chamar de A, na rua 2, depois um caminho que eu posso chamar de B, na rua 3, e aí um caminho que a gente pode chamar de C, aqui na rua, nessa rua inclinada aqui, né, que ele nem deu nome. Bom, ele pode fazer A mais B mais C, ou ele pode percorrer o mesmo B que está aqui, ó, B, esse B, né, porque o B de cima é o B de baixo. Dá na mesma, né? São ruas paralelas. Depois ele pode percorrer um determinado X aqui, que eu vou colocar X mesmo, uma outra letra de propósito, tá? Depois ele vai percorrer um certo caminho. Você tá vendo que esse A aqui, que a altura é exatamente igual a esse A, que ele demora para chegar até lá. Então, mais A. E mais um trecho aqui que eu vou chamar de Y, tá? Perceba que, da mesma forma que a gente fez aqui A, aqui é X, aqui também vai ser X. Então perceba o seguinte, qual é o caminho que ele faz indo por cima? Indo por cima ele vai ter A mais B mais C, certo? Que eu tenho que calcular caso ele seja o menor. No outro caminho aqui, ele também vai percorrer em outra ordem, tá? B mais X mais A mais Y, concorda? Mas ele, em outra ordem, ele vai ter que percorrer A, ele vai ter que percorrer B. Então, tem A, tem B e tem X mais Y. O que eu quero que você perceba é o seguinte, a diferença entre os caminhos é um usa C, o outro usa X mais Y. Você percebe que deste ponto para chegar até B, se eu for direto, eu percorro C. Se eu for aqui nos dois catetos de um triângulo retângulo, eu percorro X mais Y. Qual que é o mais curto? Ir reto ou virar X e depois virar Y? Ora, ir reto desse ponto até esse é muito menor, certo? Como C é menor do que X mais Y, quer dizer, ir direto é menor, o caminho é menor do que percorrer X e depois percorrer Y, então, obrigatoriamente, esse caminho que usa A mais B mais C vai ser o menor caminho. Esse é o menor. Eu percorri esse caminho aqui com A, B e C, o outro caminho seria B mais X mais A mais Y, certo? Percebi que a diferença entre eles é que um faz um trecho C e o outro vai fazer um caminho X mais Y. Ora, X mais Y é maior do que C. Portanto, o menor deles certamente vai ser A mais B mais C, tá bom? Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular A, precisa calcular B, precisa calcular C, somar os três para poder chegar de A até B no menor desses caminhos. Então, vamos lá. Eu vou tirar agora este triângulo que está aqui, ó, que tem A, tem B e tem um pedacinho aqui, certo? Então vamos começar a mexer com o que a gente conhece, tá? E vamos usar um triângulo retângulo que aparece aqui, que é este triângulo retângulo que vai nos ajudar a resolver esse problema. Então olha só, o que ele deu pra gente inicialmente? Ele deu aqui embaixo, esse triângulo, ele disse que esse espaço aqui, ó, esse percurso tem 25 metros. Ele deu essa distância aqui, ó, 25, tá vendo? 25 aqui, ó. E ele disse que isso aqui é 30 graus. Ele também falou que esse daqui, ou a gente colocou que esse aqui é B, e esse daqui eu vou chamar, sei lá, de M, tá? Então, são dois lados, aqui eu tenho um M aqui, tá? Que vai me interessar depois, a gente já vai ver por quê. Bom, será que eu consigo calcular o B? Eu acho que eu consigo, né? Porque aqui é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo com um ângulo de 30, eu tenho as relações seno, cosseno e tangente que eu posso usar. Conhecendo um dos lados, eu consigo achar os outros dois. Então, por exemplo, vamos dizer que eu posso querer achar B primeiro. Do 30, o 25 é cateto oposto, certo? Então, o cateto oposto é 25. Do 30, esse aqui é um outro cateto, é o cateto adjacente. Quem é que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Posso dizer que a tangente de 30 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente?
Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Tangente de 30, a gente já sabe que é a raiz de 3 sobre 3. Se você não souber de cabeça, você pode fazer a tabelinha, né? De seno, cosseno e tangente, aquela todo mundo 1, 2, 3, né? Aquela tabelinha dos valores notáveis de 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Bom, igual, cateto oposto, eu sei, é 25, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Daqui já vai sair o valor de B. Então vai lá, B vezes raiz de 3 é igual, estou multiplicando em x aqui. 3 vezes 25 é 75. Da onde eu tiro que B vai ser 75 dividido por raiz de 3. E a gente não deixa assim, né? A gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar o denominador. E aí você vai ter 75 raiz de 3 sobre 3. Lembrando que 75 é divisível por 3. Então vai ficar 25 raiz de 3. Opa, legal. Já tem o B, né? Então desse caminho que é A mais B mais C, o B tá ok. A gente já fez. Agora, eu preciso descobrir o A. O A eu já sei, ó. Esse A aqui, ó, é 25, né? Então aqui, esse trecho aqui, essa altura aqui é a mesma altura que aparece lá. Portanto, o A eu também já tenho. O A vale 25. Desde o começo, né? O A vale 25. Então eu tenho aqui esse A igual a 25 também. Bom, eu preciso então descobrir o valor de C. Para saber o valor de C, se eu souber, né? Esse pedacinho que está aqui, que eu chamei de M, M mais C dá 100. Tá vendo essa distância aqui que está marcada, de A até B, que é 100 metros direto? Então, M mais C é igual a 100. Se eu descobrir o valor de M, que é o próximo que a gente vai fazer de conta aqui, a gente já vai poder fazer 100 menos esse valor, vai dar o valor de C. Enxerga isso? Então, vamos lá. Esse daqui, o M, nesse triângulo, é o que a gente chama de hipotenusa. Ora, hipotenusa e cateto oposto ou cateto adjacente, tanto faz, eu posso relacionar, por exemplo, o cateto oposto com a hipotenusa usando seno, né? Seno do ângulo de 30 graus vai ser o cateto oposto, né? Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Vai? Seno de 30 é meio. Cateto oposto é 25, dividido pela hipotenusa, que é M, que eu quero descobrir. Então, M vezes 1 vai ficar 25 vezes 2, vai dar 50. Opa, já descobri o valor de M. Esse M aqui, ó, é 50. Se o total é 100 e aqui eu já tenho 50, esse C aqui vai ser 50. Posso fazer C igual a 100 menos M. Ou C igual a 100 menos 50. C igual a 50. Só para ficar bem certinho aí de onde que a gente tirou o valor de C. Portanto, se o total é 100 e essa partezinha aqui é 50, que a gente já descobriu, que é o valor de M, 100 menos 50 vai dar o que resta ali, que é 50. Então, o caminho total, o menor caminho, né? O menor caminho vai ser o quê? A mais B mais C. Quem que é o A? O A é 25. Mais, quem que é o B? 25 raiz de 3. Mais C. Quem que é C? 50. Então, 50 mais 25 vai dar 75 mais 25 raiz de 3. Mas ele não mostra desse jeito, ele colocou em evidência alguma coisa. Dá para colocar 25 em evidência nos dois aqui, né? 25 aparece dentro do 75 e aparece dentro do 25. 75 por 25 dá 3, mais 25 por 25 dá 1. Então fica só raiz de 3. Portanto, o menor caminho tem comprimento 25, 3 mais raiz de 3. 25, 3 mais raiz de 3 é exatamente o que está aparecendo na resposta da letra D, certo? Então, a gente calculou aqui usando seno e cosseno esses dois trechos aqui, e aí a gente fez A mais B mais C. Acho que não teve muito problema nessa questão, né? O mais é entender e talvez comparar os dois caminhos, mas se você fizesse aqui também esse caminho mais esse, você poderia perceber que é maior do que 25, 3 mais raiz de 3. Tá? Você poderia fazer também seno e cosseno aqui nesse triângulo grandão. Você já iria perceber que B mais X mais A mais Y, calculando cada pedacinho daí, você poderia perceber que esse caminho é maior e daí descartar, fazer A mais B mais C como sendo menor. Tá bom? Vamos para a última questão, então, de hoje. Nessa última questão, número 52, é uma questão de geometria analítica e ele diz, considerando o triângulo ABC no plano cartesiano com vértices A, B e C, sempre procure fazer um esboço, pelo menos, do gráfico, para você ter uma ideia do que ele está falando e quais são as posições dos pontos, tá? O ponto A é o ponto 0 e 0, esse ponto aqui. O ponto B é o ponto 2 e 5, então eu vou ter que ter um 5 aqui em cima, tá? Então a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de onde vai estar esse 5, e o resto a gente vai tentar fazer proporcional, né? Vamos dizer que eu tenho aqui o B, que é 2 e 5, aqui eu vou colocar um 2 mais ou menos nesta posição aqui, e aí a gente vai ter o ponto 2 e 5, esse ponto aqui, que seria o ponto P, certo? Então B está aqui, 2 e 5, e o ponto C, 4 e 0, é o dobro desse
2 aqui, vai ficar 4 e 0. Aqui está o ponto C. Então, 4 e 0. Muito bem, o que ele está dizendo é o seguinte, tem um triângulo aqui, ó, e ele quer saber a equação, todas elas estão pedindo as afirmativas, tá? A mediatriz, que é essa mediatriz do lado BC. Opa, peraí, vamos traçar esse lado BC, vamos traçar o triângulo inteiro, né? O triângulo inteiro está aqui, ó, BAC. Então esse aqui é um triângulo, inclusive um triângulo isósceles, né? Esse triângulo que tem 2 para um lado, 2 para o outro, portanto isso aqui é a altura dele vale 5. Esse lado BC, quando a gente fala da tal da mediatriz do lado BC, mediatriz é uma reta perpendicular a BC e que passa justamente aqui nesse ponto médio. Então seria uma reta perpendicular a BC que passa pelo ponto médio de B e de C. Olha só, é essa reta aqui. E quando você traça essa reta que divide esse ponto ao meio, ou esse segmento BC ao meio, esta daqui é a tal da mediatriz, tá? Bom, mediatriz então é o quê? É uma reta que é perpendicular ao segmento e que passa no seu ponto médio. Isso é mediatriz. Ele está dizendo o seguinte, a equação da mediatriz é, daí ele dá uma equação, dá outra equação e assim por diante. E ela intercepta ou não intercepta o segmento AB. Pela nossa figura, já dá a ideia que ele intercepta, tá? Mas é importante que a gente tenha uma certeza, saber como é que a gente pode fazer essa mediatriz aqui e saber se ela intercepta ou não intercepta o lado AB. Já vou mostrar para vocês como é que faz isso. A melhor forma de você achar a equação da mediatriz é você fazer duas distâncias, tá? Olha só, se você pegar um ponto qualquer dessa mediatriz, um ponto P, xy, se você ligar esse ponto P a um dos vértices do segmento e ligar outro vértice do segmento, perceba que estas distâncias aqui, ó, são iguais. Sempre, porque você vai ter um triângulo isósceles aqui, ó. Então você vai ter um ponto que perpendicular à base, quando ele divide em duas partes iguais, esse triângulo da esquerda vai ser igual ao triângulo da direita. Então esta daqui é uma distância 1 até o ponto P e essa aqui é uma distância 2 até o ponto C. Sempre estas distâncias vão ser iguais. Então, para achar a mediatriz, eu vou fazer o seguinte, D1 é igual a D2. E essas distâncias são entre o ponto P e o ponto B, entre o ponto P e o ponto C, certo? Como é que eu calculo a distância? Agora me interessa então o ponto B, eu só vou colocar as coordenadas dele aqui para ficar mais fácil, e aqui o ponto C, que é 4 e 0, certo? Como é que eu calculo a distância entre P e B, entre P e C? É uma raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Isso aqui é distância entre dois pontos na geometria analítica, né? Distância de ponto a ponto vai ficar a diferença dos x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Isso é igual a outra raiz quadrada, que é a distância 2, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Ao resolver isso, eu vou ter a equação da reta, que é a mediatriz. Esta mediatriz aqui vai me dar a equação da reta da mediatriz. Eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, e aí eu vou ficar com x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 10y mais 25 igual x ao quadrado menos 8x mais 16, estou desenvolvendo cada um desses quadrados, mais y ao quadrado. Perceba que x ao quadrado com x ao quadrado corta, y ao quadrado com y ao quadrado corta. A gente vai ter 4x menos 10y, aqui não tem y, né? Então fica menos 10y, mais 25 mais 4 dá 29 menos 16, isso daqui vai ficar 29 menos 16, vai ficar mais 13, né? Mais 13 igual a 0. Essa seria uma boa equação, né, da mediatriz. Mas veja que ele está isolando y em todas elas. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 10y é 4x mais 13. E eu vou passar o 10 dividindo para poder isolar. 4 dividido por 10 vai ficar 0,4x, mais 13 dividido por 10, que é 1,3. Então o y vai ser 0,4x mais 1,3. Não é essa, não é essa, não é essa. 0,4x mais 13 também não é essa. Opa, legal, já sabemos que é a letra B. Agora, sabendo que é a letra B, como é que eu sei se essa reta corta o segmento AB ou não? Perceba que o segmento AB, veja, não preciso mais disso para resolver, a gente já sabe, né? Mas vamos provar que ela corta, ela intercepta o segmento AB. Esse segmento começa no 0 e ele vai até o 2 e 5, certo? Esta reta aqui, ó, ela passa por esse ponto
que é justamente o coeficiente linear da reta, que é 1,3. Então, como ela corta o eixo y acima do ponto zero, que é o y do ponto A, com certeza ela vai cortar esse segmento que sai do zero e vai até o 2,5. Enxerga isso? Quando que ela não cortaria? Quando ela fizesse algo assim, ó. Aí ela não passaria por aquele zero, né? E aí ela passaria aqui embaixo. Só que isso teria um coeficiente linear negativo, tá vendo? Do zero para baixo. Então, como o coeficiente linear é positivo, é mais 1,3, essas duas retas, ou esse segmento e essa reta, vão se interceptar. Portanto, ela intercepta o segmento AB, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até agora. E se gostou do vídeo, não deixe de clicar no like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. E uma dica, assista ao vídeo que está aparecendo aqui do lado, que complementa o que você viu agora.